Olá, hoje eu quero abrir o programa para a gente fazer uma reflexão sobre um tema que é bastante discutível. É sobre Judas 1, de 8 a 10. Quando a gente lê assim: do mesmo modo esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem e as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são estas que os destroem. Quando a gente vai lendo esse texto, a gente vai vendo que no contexto havia uma forma difamatória de seres celestiais. E por isso é dito que o arcanjo nem quis guerrear com Satanás, apenas disse que o Senhor o repreenderia. Aí vem a pergunta: se a gente acredita que nesse texto de Judas 1,9 aqui, arcanjo Miguel é Jesus e ele não discutiu com Satanás, a pergunta que chegou para a gente é o seguinte: será que nós não podemos difamar Satanás? Jesus não fez isso? Disse que o Senhor o repreenderia? Será que é essa a compreensão desse texto? É assim que a gente deve compreender o contexto? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo! Mais uma vez estamos aqui para juntos estudar a Palavra de Deus através do programa Na Mira da Verdade. E o que é o Na Mira da Verdade? É um programa de perguntas e respostas bíblicas. As dúvidas, as mais diversas questões que chegam para a gente, nós damos a resposta baseando-nos na Palavra de Deus. E todos nós temos a chance de aprender mais e mais. Por isso, já estamos conectados com o Brasil e o mundo através da internet espalhada pelo nosso país e da TV. Nosso país não, né? Espalhada por todo o mundo. E a TV, sim, espalhada por todo o nosso país. Onde quer que você esteja, por favor, se sinta abraçado. É um prazer fazer esse programa a você, telespectador. E obrigado pelo carinho da sua audiência. E quem está na mira para responder baseando-se na Bíblia é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? Feliz porque estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia com os nossos amigos. E queremos agradecer mais uma vez a você que acompanha o Na Mira da Verdade há algum tempo, a você que assiste pela primeira vez, né, que Deus faça você sentir que este programa vai lhe ajudar a entender mais a Bíblia, a obter dela as respostas que você precisa. Esperamos que você volte mais vezes e que você envie as suas perguntas. Muito bem, muito bem. Nós abrimos o programa de hoje falando sobre um texto que é bastante discutido, um texto que é talvez bastante incompreendido, que é Judas 1, os versinhos 8, 9, 10, o contexto desse texto de Judas 1, 9. Quando o arcanjo Miguel não discutiu com Satanás sobre o corpo de Moisés e apenas disse que o Senhor o repreenderia. E aí o que acontece? Muitos começam a ver o contexto e começam a deduzir algo. E é essa pergunta que eu coloco na mira hoje para você. Quem mandou foi o Christian Rubleski e ele perguntou o seguinte: nós não devemos difamar Satanás? É ele uma autoridade que nem mesmo o arcanjo Miguel ousou difamá-lo? Como é que a gente dá essa resposta sobre esse contexto de Judas 1,
e os versinhos aí que giram em torno de 1,9, né, professor? Isso, Tito, é muito bom esse tipo de pergunta, porque aí, por meio desse tipo de pergunta, nós podemos ajudar o nosso internauta, o nosso telespectador, a ver a importância de uma análise mais contextual do texto bíblico, né, para nós chegarmos a uma conclusão mais acertada. Óbvio, né, que uma análise contextual mais ampla será sempre a ideal. Você entender, por exemplo, quem escreveu um livro bíblico ou uma epístola, né? Para quem escreveu, como escreveu, com qual problema lidou, quais soluções apresentou. É assim que nós estudamos a Bíblia, tá? E tem outras formas, obviamente, mas essa é o mais importante. Agora, eu não vou fazer uma análise de Judas como um todo, mas de um contexto mais específico, considerando aqui esse verso que o Tito leu. Quando nós estudamos aqui a epístola a Judas, né, não é o Judas que traiu Jesus, tá? É um outro seguidor de Cristo, um outro apóstolo, tá? Um outro discípulo de Cristo. Provavelmente, né, o irmão de Jesus. Essa epístola foi escrita ali entre os anos 65 e 67 depois de Cristo, e nela basicamente o autor está lidando com falsos profetas. Tá? Ele está aqui advertindo as pessoas, os seus leitores, contra falsos profetas. E nessa advertência, ele até fala que o cristão tem que pelejar em favor da fé cristã, né? Defender as verdades bíblicas. Ele fala isso ali nos 5 primeiros versos. E aí depois, ele já começa a falar, ele passa a falar da ousadia de falsos profetas em rejeitarem a autoridade da palavra de Deus, em rejeitarem o senhorio de Cristo para ensinar as suas heresias. E aí é nesse contexto, né, que se encontram, por exemplo, os versos 8 e 9. Eu vou ler aqui para você novamente, para explicar aqui com base nesse contexto. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, aqui é uma referência à alegação de que eles tinham visões, revelações divinas, só que revelações que contradiziam a Bíblia. Tá? Então, aqui ele já está advertindo quanto a isso, né? O indivíduo que alega simplesmente ter uma visão ou uma nova revelação, você e eu precisamos testar isso à luz da Bíblia, porque nem tudo que é sobrenatural vem de Deus. O que é sobrenatural pode vir do diabo também. Isso é muito claro no texto bíblico, tá? Então, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Então, com essas visões, com essas falsas visões, com essas heresias, né, eles não tinham receio de difamarem o Senhor Jesus Cristo, essas autoridades superiores que é Deus, né, os seres celestiais. Então, o nível de rebelião de um falso profeta é tão grande que é considerado uma difamação contra Deus e autoridades superiores, né, que estão a nível, acima desse mundo terreno nosso. Né? E aí, para ele mostrar um exemplo de humildade, ele cita a disputa entre Miguel e Satanás. Interessante é que aqui diz assim, ó, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório, palavras de condenação, palavras malignas, porque o diabo estava fazendo isso. Nessa disputa pelo corpo de Moisés, óbvio, não era disputa por um corpo morto, né? Era a disputa, até o termo aqui, quando fala em disputa, no grego ele envolve uma demanda judicial. Então é algo muito mais complexo aqui do que disputar por um corpo morto. Era a ressurreição de Moisés que estava em jogo. E o diabo tinha argumento, como que ele podia ser ressuscitado se ele era um pecador? Não é? E aqui, neste momento, obviamente, Jesus ainda não tinha vindo morrer pelo pecador. Então o diabo, ele tinha, de certa forma, algum argumento. Só que ele, nessa argumentação, ele começou a proferir palavras malignas, de desrespeito à autoridade celestial. E aí,
para mostrar que até mesmo o arcanjo Miguel não caiu nessa conversa, não rebaixou-se ao nível do diabo, ele diz o seguinte, olha, se Miguel não se rebaixou ao nível do diabo e preferiu deixar que Deus Pai repreendesse ao diabo, quem são esses falsos profetas para difamarem desse jeito as autoridades espirituais com essas visões, com essas alucinações, com essas heresias, com essa rejeição do senhorio de Jesus Cristo? Né? E aí, verso 10, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Ou seja, ao contrário de Miguel, que decidiu não difamar o diabo para não se rebaixar ao nível dele, eles acabam praticando a difamação, heresia e tudo mais. E quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, prosseguiram, ou melhor, até nessas coisas se corrompem. E aí no verso 11 fala que eles seguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, caíram no erro de Balaão, também envolveu ganância. Então ele está fazendo aqui uma crítica a falsos profetas que alegavam ter visões proféticas. Com estas visões, com esse conteúdo herético, estavam difamando autoridades superiores, Deus, obviamente, não é? Se atrevendo inclusive a se portar de forma rebelde diante dos anjos. E aí ele cita este exemplo dessa disputa entre Miguel e Satanás, na qual Miguel não se rebaixou a esse nível de palavreado chulo proferido pelo diabo. Mas não quer dizer então que a gente não pode, não é que não pode, que não pode difamar Satanás, né? Não tem nenhum peso nisso, né, Não professor? tem, Tito, até porque como o contexto aqui tem outro propósito, né? E outra coisa, de que jeito alguém vai difamar o diabo se o diabo é o diabo, né? Ele é mentiroso, ele é homicida, ele é perverso. Isso ele não é tudo. difamação, é verdade, né? É verdade, exatamente. Então tudo que se diz sobre o diabo é verdade. Então não tem como difamar o diabo, né? Então Jesus fala, por exemplo, em João 8,44, né? Que ele foi homicida desde o princípio. O nome Satanás quer dizer adversário, né? Em João 8,44 também fala que ele é o pai da mentira, né? Então veja, diabo quer dizer caluniador, então ele é caluniador, adversário, mentiroso, assassino. Então não há o que você diga sobre Satanás que você vai difamar ele. Ele é aquilo de ruim que a Bíblia diz que ele é. Muito bem, muito bem. Bom, o programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Você pode também participar através das nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Mande as suas perguntas, como essa que chegou aqui pelo nosso SMS. Professor, a pergunta é baseada em Hebreus 7, porque aí ele fez a pergunta da seguinte forma: está escrito que os levitas estão autorizados a receberem os dízimos, lá em Hebreus 7, dos seus irmãos. Assim sendo, os cristãos não têm obrigação de pagar o dízimo, pois não temos sacerdotes levitas. E os apóstolos de Cristo não recolhiam dízimo, apenas ofertas. Essa pergunta aqui está querendo, não só essa pessoa está fazendo essa questão, ela está afirmando aqui, né? Mas existem muitos e muitos internautas pregando sobre isso, de que realmente os dízimos, professor, era apenas para os levitas, e que hoje não tem nada a ver essa questão de dízimo. Como é que você... E outra, eles falam que o contexto de Malaquias ali, quando é usado, que estão roubando a Deus, também é fora de contexto. Como é que você se explica essa questão? Veja, a pessoa, até mesmo tanto para ser cristã quanto para ser saudável, né, emocionalmente, a pessoa tem que reconhecer os seus erros. Tá? Então, por exemplo, se uma pessoa tem dificuldades em dizimar, né, o honesto é dizer para Deus: ó Deus, eu tenho dificuldades, não gosto, né?
não acho que é necessário. Então é melhor ser honesto assim do que tentar pegar textos isolados e justificar o seu comportamento errado. Isso não é saudável do ponto de vista espiritual e nem psicológico, obviamente. Então, por exemplo, Hebreus 7. O propósito de Hebreus 7 não é falar do dízimo, mas há uma menção ao dízimo. E nesta menção ao dízimo, você vê claramente no contexto que aqui não está dizendo que o dízimo era só para os levitas. Veja como é uma falta de leitura, ou se não é falta de leitura, obviamente, é aquele problema, não é? Já que eu não estou conseguindo, eu não gosto, então eu vou justificar meu comportamento errado com a Bíblia. Quer ver uma coisa? Olha que interessante. O dízimo foi só para o levita na Bíblia? É um absurdo deduzir isso de Hebreus 7. Por quê? Olha o que diz o verso 1 em diante. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, presta atenção, Melquisedeque, Abraão. E eles existiram antes ou depois dos levitas? Vai pensando, tá? Quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Para quem que Abraão deu o dízimo? Para Melquisedeque. Existiam os levitas quando Abraão dizimou? Não existiam, porque a tribo de Levi veio. São descendentes de Abraão, Isaque, Jacó. Então os levitas vieram a existir muito depois. Esse texto aqui está fazendo uma menção lá a Gênesis 14, 18 a 20. Quando, muito tempo antes, Abraão já dizimava, mostrando o quê, queridos? O dízimo é um princípio. Então veja, deduzir de Hebreus 7 que o dízimo é só para o levita, ou a pessoa tem um problema sério com isso e quer justificar, ou a pessoa não consegue entender o que ela lê. Então, você não pode deduzir isso. O que você deduz de Hebreus 7, tirando o propósito principal, que é falar do sacerdócio superior de Cristo, tá? Esse é o propósito. Mas quando há essa menção ao dízimo, menciona Melquisedeque, menciona Abraão dizimando muito antes de existir os levitas. E para finalizar, quando fala em Malaquias 3, 8 e 9 que não dizimar é roubar a Deus, como que uma pessoa vai alegar que isso está fora de contexto, ou seja, era só para aquela época? Eu pergunto para você, roubo, ele é roubo só numa época da história ou roubo é roubo em qualquer momento? Roubo é um princípio de ordem universal. Toda vez que eu pego algo de alguém, não importa se foi na época do antigo Israel, dos levitas ou é agora, toda vez que eu pego algo que não me pertence, eu estou roubando. Então, se não dizimar, de acordo com Malaquias 3, 8 e 9, é roubar a Deus, não importa a época, é ladrão do mesmo jeito. Então, não tem justificativa para não dizimar. Agora, seja sincero. Bom, Senhor, eu estou com dificuldades financeiras, eu estou com problema, mas, Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender esse assunto e a colocá-lo em prática. Porque se você colocar em prática, Deus vai te abençoar. Olha Malaquias 3:10. Lá diz que se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, vai abrir as janelas dos céus. Provérbios 3, 9 e 10. Se você honrar o Senhor com a tua renda, com a parte mais importante dela, se encherão os teus lagares. Então, existe na Bíblia promessas de prosperidade. Lógico, a prosperidade mais ampla, tá? Não é só bem material, envolve muito mais do que isso. Tá? Então, essas alegações contra o dízimo são injustificadas. Não tem base bíblica. E essas pessoas, após o conhecimento que Deus vai dando para elas, elas obviamente serão cobradas no dia do juízo se continuarem com essa rebeldia. Muito bem. O programa está apenas começando. Nós temos que ir para um breve intervalo, mas não sai daí não, hein? A gente volta já já.
Já estamos de volta e eu quero, nesse momento, apresentar para você, como eu sempre apresento aqui, o nosso estudo bíblico. Além de você estudar aqui no programa com a gente, você também pode estudar aí na sua casa um pouco mais. E um estudo bíblico que é fantástico. Milhares de pessoas já pediram esse estudo bíblico através do Na Mira da Verdade. Eu falo milhares de pessoas porque desde que o programa está no ar, nós oferecemos este estudo bíblico. Verdades para o tempo do fim. Esse estudo bíblico é um estudo para o tempo que nós estamos vivendo. Tempo do fim. Nós acreditamos que estamos no tempo do fim. Vivendo os últimos momentos da história. E esses últimos momentos, muitos fatos irão acontecer. E nesse estudo, você pode decifrar muitos desses fatos e aprender a como estar ao lado do nosso Criador. Portanto, se você quer estudar mais a Bíblia, aqui com o Na Mira da Verdade, eu convido você a solicitar esse estudo bíblico. Ele é gratuito, viu? Você não vai pagar nada por isso. Se você quiser pedir agora, nesse momento, você pode entrar no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá, mais abaixo do site, assim, você vai ver a imagem dessa revista. É só você clicar lá que você vai ser direcionado para fazer um cadastro dos seus dados postais para que chegue direitinho na sua casa, tá bom? Se você não tem a internet aí agora, se você quiser pedir pelo telefone, no horário comercial, você pode ligar para a gente. 0 operadora 12 21 27 3121 e fala que você quer o curso bíblico do Na Mira da Verdade. Verdades para o tempo do fim. Você não vai pagar nada por isso, ele vai chegar aí direitinho na sua casa, tá bom? Peça hoje mesmo. Muitos acabam mandando por SMS aqui para mim. Como que eu faço para pedir o estudo bíblico? É só você entrar no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade ou ligar para a gente aqui, 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Professor Leandro Quadros, a próxima pergunta aqui chegou também pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Isabel Francisco, e a Isabel ela quer saber o seguinte, eu gostaria que vocês tirassem uma dúvida. Todas as pessoas têm o seu dia certo, marcado por Deus, para nascer e morrer? Será que a nossa morte já está pré-determinada por Deus? O meu nascimento também? Sabe, ela chega até ainda a fazer ir mais além nessa questão, viu, Leandro? Porque ela diz assim, ó, se existe esse dia, como é que a gente explica um parto prematuro? Segundo os médicos, eles nasceram antes do tempo. Então, dá a entender de que ela acredita sim que nós temos um dia certo para nascer e outro para morrer. O que a Bíblia fala sobre isso? Muito boa pergunta. Eu vou ler aqui um texto bíblico que está no Salmo 139, que fala justamente da onisciência de Deus. Só que você vai perceber uma coisa, Deus em sua onisciência e soberania, ele determina certas coisas, mas ao mesmo tempo a onisciência não causa todas as coisas, né? A onisciência de Deus não é causativa. Vou te dar um exemplo. O fato de Deus saber, né, que alguém vai se perder não significa que foi a onisciência de Deus a causadora dessa perdição. Simplesmente significa que Deus sabe, mas não que a onisciência é causadora daquilo. Senão Deus seria o responsável pela existência do mal e do pecado. Agora, o Salmo 139, aqui ele está falando da onisciência e da onipotência de Deus. E aqui, nesse Salmo, Davi está impressionado. Olha que coisa curiosa, né? Mesmo a Bíblia não sendo um livro de ciência, ciências exatas, né, ou biológicas, mas aqui a Bíblia já apresenta algo do processo de embriologia há milênios, com milênios de antecedência antes da embriologia ser essa disciplina, né? E aí, naquela época, né, ele falando aqui, no verso 13, por exemplo, ó, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E olha o verso 15, ó. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha aqui o embrião, olha aqui, ó, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles quando nenhum deles
havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Então o que você percebe aqui, né? Ele falando algo dentro daquilo que Deus revelou para ele, do processo da embriologia em si, não é? E aí ele fala que Deus conhece sim os dias da pessoa. Ele planeja a felicidade da pessoa. Ele sabe, ele planeja até mesmo o momento em que a pessoa vai nascer. Tanto que ele estabeleceu que 9 meses é o período aproximado. Agora, quando alguém nasce prematuro, não é culpa de Deus. Por quê? Pode acontecer uma mãe cair um tombo, ter uma emoção muito forte e essa criança nascer prematura. E não foi Deus que determinou isso. Ele determinou o que tem que ser, ó. Essa criança vai nascer nesse período tal. Deus cuida daquela vida em formação dentro do ventre da mãe. Só que Deus, ele não é, diríamos assim, um ditador da sua vontade, né? Ele determina coisas, mas ele deu o livre-arbítrio às suas criaturas. Então, se acontece algo de antecipar um nascimento de alguém, não foi porque Deus causou, por exemplo, o tombo de uma mãe ou coisa parecida. Tá? E aí, para finalizar, indo na questão do dia da morte, não, Deus não determina o dia da morte da pessoa. Ele tem planos para cada um de nós. Ele prefere que todos, né, morram. Primeiramente, ele prefere que ninguém morra. A morte é o salário do pecado e graças a Cristo nós estamos libertos do poder da morte, diz Romanos 6:23. Só que Deus quer que nós tenhamos vida, e vida em abundância, como diz Jesus em João 10:10. Ele quer que tenhamos qualidade de vida. Né? Deus, por exemplo, ele não quer que alguém desrespeite as leis de trânsito e dirija feito um doido e morra. Deus não quer que alguém vá e dê um tiro na pessoa. Deus não quer que alguém morra por causa de latrocínio. Deus não quer que ninguém morra de câncer. Então Deus tem planos, mas ele permite que as pessoas exerçam o livre-arbítrio e mudem esses planos. Então é isso que nós vemos no texto bíblico. Muito bem. A próxima pergunta pelo nosso SMS aqui, quem mandou foi o Marinho. O Marinho lá de João Pessoa, na Paraíba. E ele pergunta o seguinte, ele já até diz, eu já mandei várias perguntas, mas ainda não fui atendido. Culpa do Tito mesmo. Olha aí. A minha pergunta é lá de Mateus 19, 22, 24, onde Jesus disse que era mais... em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Eu conheço muitos evangélicos ricos, inclusive muitos pastores que pregam o evangelho e são muito ricos. E agora, professor, eles não vão para o céu? Muito boa pergunta. Como é essa questão do rico não ir para o céu, professor? Que história é essa? Olha como é interessante, né, essa análise do contexto. Aqui, Jesus ele fala realmente do perigo da riqueza. Mas ele não está dizendo que a riqueza vai determinar a salvação, a perdição de alguém. Ele só mostra uma realidade. Quando a pessoa não está preparada para receber as bênçãos de Deus, a riqueza pode realmente ser a perdição dessa pessoa. O dinheiro pode virar Deus para ela. Porém, é perfeitamente possível a pessoa ter a Deus como seu salvador, ter a Deus no coração e dinheiro no bolso. Então Jesus não é contra a riqueza. E eu lhe dou alguns exemplos, e aí eu vou explicar esse contexto. Ageu, capítulo 2, verso 8. Lá é dito que Deus é o dono da prata e do ouro. Deus é o dono da prosperidade, Deus não é dono da miséria. A miséria é uma consequência do pecado. Tá? Você vai em Deuteronômio 28, 12 a 15, 29, 13 e 14. Deus prometendo prosperidade para o seu povo e ainda diz o seguinte, eu quero que vocês serão a cabeça e não a cauda. Então o problema não é no dinheiro, o problema é na pessoa. Eu li uma frase uma vez num livro de Ben Ruel, e essa frase tem outros livros, mas foi no livro dele que eu li, que diz o seguinte, o dinheiro não muda as pessoas, ele só potencializa aquilo que a pessoa já é. E isso é verdade.
O que um papel tem de influência sobre mim? Nada. Agora, se eu sou egoísta, o dinheiro potencializa o meu egoísmo. Se eu sou generoso, ele potencializa a minha generosidade. Então, o que Cristo adverte aqui? Ó? Ele mostra que realmente há pessoas ricas que fazem do dinheiro um Deus e elas vão se perder. Mas o problema não é ter dinheiro, o problema é fazer do dinheiro um Deus. E que a riqueza não determina a perdição de uma pessoa, está aqui no verso 26, ó, 25 e 26. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Então, Senhor, não quer dizer que quem é rico vai se perder? Veja, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então veja, para Deus é perfeitamente possível salvar até mesmo alguém que faz do dinheiro um Deus, caso essa pessoa se arrependa. Leia também 1 Timóteo 6, 10 a 17. Você vê ali que na igreja cristã existiam pessoas muito ricas. O que acontece é que o que a Bíblia faz é ensinar o rico a ser um rico cristão. Repartir, ajudar as pessoas a pregar o evangelho. Agora, não é repartir no sentido de pegar o dinheiro do cara e distribuir para os outros que não querem trabalhar. Isso a Bíblia não ensina. Tá? A forma bíblica de ajudar um pobre é dar para ele sim o peixe, mas é também ensiná-lo a pescar. Essa é a forma bíblica e cristã. Tá? Então não se preocupe, o dinheiro ele não muda a pessoa, ele potencializa o que a pessoa já é. Então se você e eu tivermos a Deus habitando no trono do nosso coração, nós podemos ter a quantidade de dinheiro que for, seremos os mesmos e vamos potencializar a nossa bondade. Agora, se não termos a Deus no coração, R$1 já é o suficiente para fazermos o mal com ele. Então, ter a Deus no coração. Cristo adverte contra o amor ao dinheiro, mas nunca contra o ter dinheiro. Temos que diferenciar essas duas coisas. Isso pode diferenciar isso tanto em Mateus 6,24, quanto em Eclesiastes 5,10. Deus condena não é ter, Deus condena é o amar. Muito bem, agora essa é no Facebook, quem mandou foi o Bianco Rodrigues. A pergunta do Bianco é a seguinte, professor. O apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 14 a respeito do falar em línguas. No verso 27 e 28, ele diz a respeito da interpretação. A minha pergunta é, eu gostaria de saber se quem interpreta é a pessoa que fala em línguas ou se é uma outra pessoa que escuta e interpreta. Qual é o contexto desse texto de 1 Coríntios 14 com relação ao dom de línguas, professor? Boa pergunta. Primeiro, o dom de interpretar línguas, aqui em 1 Coríntios 14, é o dom de tradução, tá? Então, tinham pessoas em Corinto e em outros lugares da Bíblia, obviamente. Tem momentos em que você percebe que a pessoa fala num idioma que ela não tinha estudado, tá? Isso é um dom sobrenatural, é um dom do Espírito Santo. E aí tem o intérprete, que é o tradutor. Ou a pessoa que recebeu o dom espiritual, né, de traduzir para que a mensagem seja acessível às pessoas que estão ali na igreja que falam outros idiomas. Tá? Agora aqui, vamos ver aqui no contexto para dar essa resposta à questão que você perguntou. Ó. A partir do verso 26, vamos ler até o versículo 28. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, um profeta, não é? Aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação, que seria a tradução, tá? Seja tudo feito para edificação. Ele está aqui ensinando-os a usarem os dons espirituais, mais especificamente o dom de línguas, da forma correta. A igreja de Corinto não estava usando o dom corretamente, estava virando uma bagunça ali. Né? Verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais que 2 ou, quando muito, 3. E isto sucessivamente, ou seja, não é para ficar todo mundo falando a toda hora, misturando as coisas e fazendo o culto uma bagunça. Não, Deus não é a favor desse tipo de culto. E haja quem interprete. Ou seja, é uma outra pessoa realmente para traduzir, não é? Mas, se não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, a pessoa, ela, óbvio, ela vai ter o discernimento para entender aquilo. Agora, se o indivíduo não está falando no outro idioma
e não tem ali alguém que interprete, que traduza, então fique na dele, diz aqui o apóstolo Paulo. Então realmente o intérprete é uma outra pessoa, nesse contexto, que seria, na verdade, um tradutor. Muito bem, temos que ir para mais um intervalo, mas aproveite aí o intervalo, formule a sua questão, manda pra gente. A gente volta já já. Já estamos de volta e as perguntas não param de chegar aqui. Eu tenho uma pergunta por SMS aqui que eu vou colocar na mira para o professor. Quem mandou foi a Sara. A Sara fez a seguinte questão, professor. Qual era a razão pela qual o paralítico de Cafarnaum estava paralítico? Seria por acaso pelo pecado dele? Jesus muitas vezes falava, né, quando ele curava, ele falava que os pecados haviam sido perdoados. Porventura, essa questão de paralisia, alguma coisa, tem a ver com pecado, professor? Tem a ver, em certos casos, quando não é de nascença, obviamente, ou por alguma doença genética, né? Tem a ver com o estilo de vida, né? Uma pessoa que tem um estilo de vida muito desregrado, ela pode ter qualquer tipo de doença, né? Inclusive paralisia, câncer e por aí vai. E aqui, em João 5, né? Verso 14. Na verdade, vamos aqui primeiro o verso 5. Ó. Diz que ele era um homem paralítico, né? Enfermo. Ó, tá o termo aqui, ó. Enfermo havia 38 anos. Quer dizer, ele não era assim sempre. Ele tinha uma enfermidade que o deixou assim. E aí, qual foi a razão dessa enfermidade? Verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ele não está dizendo que o indivíduo não vai ser mais um pecador. O pecador é pecador até a glorificação, mas não vai ser pecadeiro, obviamente. Então, o que ele está falando aqui? Quando ele fala não pecar mais, é para ele, ó, pare de fazer o que você fazia. Que levou você a ficar com essa doença, porque senão a doença volta ainda mais forte. E é isso que acontece. Por exemplo, uma pessoa que foi curada graças ao Senhor, né, do câncer. Se ela voltar ao estilo de vida desregrado de antes, o câncer vai vir muito mais avassalador. Então, Cristo advertiu quanto a isso. Então, temos que entender que há, obviamente, momentos, né, em que há enfermidades que podem levar à paralisia, sim. Muito bem, professor, olha só, essa questão aqui... deixa eu ver quem que mandou, foi o Cleiton. A pergunta do Cleiton ele mandou pelo nosso Instagram. Ele pergunta assim, ó. Eu tenho estudado os eventos finais. Eventos Finais é um livro da escritora e profetisa Ellen White, né? E ele diz o seguinte, eu tenho estudado o livro Eventos Finais ultimamente e tem um detalhe que me deixou uma dúvida. Após o decreto dominical, ainda existe oportunidade de salvação ou a porta da graça já estará fechada? Embora esses termos são muito termos igrejeiros, né, da Igreja Adventista, eu acho que é importante até você dar uma contextualizada para o nosso telespectador entender, porque isso eu acho que tem a ver com fatos futuros, correto? Como Vamos dar uma breve... Hã? Vamos dar uma breve explicação, né? Porque é um assunto amplo. Então, com relação ao fechamento da porta da graça aí, se vai estar fechada depois do decreto dominical, se vai ter a chance de alguém se converter ainda depois do decreto dominical, só para a gente dar uma contextualizada aí com os nossos telespectadores. O que está querendo dizer isso? Afinal de contas, nós falamos sempre do espírito de profecia, né? Os escritos de Ellen White, que foram para ajudar a compreender a palavra de Deus e as profecias. Vamos por parte para não confundirmos a cabeça dos nossos amigos que estão entrando em contato pela primeira vez com esse assunto. Veja, queridos, nós cremos, né, com base na interpretação historicista do Apocalipse, né? O que é a interpretação historicista? Ela é o oposto do que o preterismo e o futurismo. Tá? O preterismo joga as profecias para o passado e o futurismo para o futuro, obviamente. O historicismo entende
que Deus atua tanto no passado, presente quanto futuro. Quando nós usamos o método historicista, nós cremos, né, com base em Apocalipse 13, usando este método historicista, que da mesma forma que cristãos foram perseguidos no passado, cristãos serão perseguidos no futuro. Tanto que Apocalipse 13 fala de um boicote econômico que os cristãos vão sofrer pouco antes da volta de Cristo. Porque ali fala nos versos 16 e 17 que quem não aceitar a marca da besta, que é um sinal da autoridade deste poder, que será um poder político-religioso, quem não aceitar isso, ele não vai poder comprar e nem vender. Então, claramente, você vê em Apocalipse 13, que antes da volta de Cristo, mencionada ali também no capítulo 14, né, você vê que vai haver uma perseguição, um boicote econômico, tá? E nós cremos que este boicote econômico vai envolver um decreto dominical obrigando todas as pessoas a guardarem o domingo e proibindo, obviamente, de trabalhar no domingo e obrigando a trabalhar no sábado. Você pode pensar assim, isso é um absurdo. Veja, eu compreendo você que isso parece um absurdo, especialmente para você que está ouvindo isso pela primeira vez. Mas eu convido você a pesquisar este assunto do ponto de vista historicista, tá? Eu vou aqui até indicar um livro para você. Não estou dizendo que quem guarda o domingo tem a marca da besta, é um absurdo. Eu tenho certeza que tem muitos que guardam o sábado que não pertencem a Deus, pertencem ao diabo, tá? Então não é isso que determina. Você tem que seguir a Deus no íntimo. O seu íntimo, as suas obras têm que ser uma expressão daquilo que está no seu íntimo. Então guardar certo dia da semana não determina, não demonstra se você é de fato cristão. Até porque em Mateus 13 Cristo mostra que existe o trigo e o joio. Agora realmente quando isso acontecer, e isso eu tenho que prevenir você, quando for dado um decreto obrigando as pessoas a observarem um falso sábado, neste momento realmente, ali vai se distinguir quem aceita a autoridade de Deus e quem aceita a autoridade da besta. Então isso aí, nós não temos como fugir disso pelo método historicista de interpretação. Quando for dado este momento, quando acontecer isso, obviamente que quando cada pessoa decidir o que vai fazer da sua vida, a oportunidade de salvação fecha. Ou seja, nós chamamos isso de porta da graça. Vai acontecer um momento em que a porta da graça, ou seja, a porta aberta de oportunidade da salvação vai se encerrar. Porque cada pessoa vai ter que decidir o seu destino. Né? E isso vai acontecer, obviamente, depois que for dado esse decreto, depois que as pessoas decidirem. E aí, quando começarem a cair as pragas, dos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, aí nós já sabemos que os casos já foram todos decididos, porque as pragas são parte do juízo final sobre aqueles que rejeitaram a fidelidade a Deus, tá bom? Então, em resumo é isso, eu vou indicar para você este livro aqui, eu não vou entrar num assunto desse que é tão amplo, preciso que você também analise os dados, né? Você só crer porque eu estou dizendo isso não é correto, não é nem seguro para a sua fé. Então, analise, abra o coração para a possibilidade de o preterismo ou futurismo estarem errados. E aí eu te indico este livro aqui, o livro O Grande Conflito de Ellen White. Esse livro é espetacular para você entender este e outros assuntos. E um outro livro que eu indico, que eu não o tenho aqui, obviamente, mas eu indico, é o livro Apocalipse 13, de Mervyn Moore. Ali você vê dados bíblicos e históricos mostrando a possibilidade, sim, de existir um dia esse decreto dominical. Tá? Esse livro aqui, O Grande Conflito, que para mim é o mais importante, e é esse outro livro de Mervyn Moore, você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira. Seria muito importante você ter esse material aqui, para você entender esses acontecimentos finais. Tá? Você pode entrar no site cpb.com.br, repito, cpb.com.br, ou em horário comercial você liga para 0800 979 0606. Além desses dois livros, tem outros livros que você pode se interessar. Tem um que é Pelo Sangue do Cordeiro,
de Vanderlei Dornelles, excelente material também, e um outro livro de Vanderlei Dornelles, que é O Último Império, que vai mostrar a presença dos Estados Unidos da América no cumprimento, juntamente com o papado, desta profecia de Apocalipse 13. Então, leia esses materiais, pelo menos um deles. Ah, esse cara está falando um absurdo. Não, eu sei que pode parecer, eu entendo você. Eu também achei nas primeiras vezes que eu me deparei com isso, mas quando você estuda, você vê bastante fundamentação. Então, estude isso. É o que eu posso lhe dizer neste momento, esse é um assunto muito amplo. Então, material você tem agora de sobra para se aprofundar nestas e outras questões sobre o tempo do fim. Muito bem, professor, muito bem. Lembrando que o livro Grande Conflito foi amplamente distribuído aí pelo Brasil esse ano, viu? Há poucos dias atrás. E a qualquer momento você pode receber esse livro aí. A Igreja Adventista está distribuindo este livro este ano com muita frequência, sabe? E vai continuar distribuindo. Então, a qualquer momento você pode até ganhar um livro desse aí em qualquer lugar, viu? Fique atento, esse é uma grande literatura para você saber também tudo sobre o tempo do fim. Muito bem, a próxima pergunta pelo nosso Instagram, quem mandou foi o Renato Rocha, e a pergunta do Renato é o seguinte: quando uma criança nasce morta, para ela ser salva, depende da salvação individual de um de seus pais, ou ela já é considerada salva por não ter conhecido a maldade deste mundo? A Bíblia tem alguma explicação para isso, professor? A Bíblia lembro tem de parte. ter visto. A Bíblia tem parte da resposta. Ó, primeiro temos que ajudar o nosso irmão ou irmã a corrigir a sua noção de pecado. Nós não podemos dizer que a criança nasce sem pecado, no sentido de natureza pecaminosa, tá? Agora, se você dizer assim, a criança nasce sem praticar atos pecaminosos, está correto. Obviamente, a criança não nasce praticando pecados. Só que pecado na Bíblia não diz respeito apenas a atitudes erradas, não diz respeito apenas à desobediência à lei de Deus. Lógico que a transgressão da lei é uma das definições de pecado, como encontramos em 1 João 3,4. Mas existem muitas outras. Só no Salmo 51, se eu não me engano, tem umas 4 ou 5 palavras diferentes para definir pecado. Então não é só transgressão da lei. E quando você entende que acima, muito acima de atos errados, ou seja, pecado não é simplesmente atos errados, pecado é uma condição interna propensa para o mal, aí você já entende uma coisa. Nenhuma criança nasce sem pecado, ou seja, sem a natureza pecaminosa. Por exemplo, essa verdade está no Salmo 51, 5. Tá? Porque não importa como nós somos o resultado da união entre o espermatozoide de um homem pecador e o óvulo de uma mulher pecadora, não tem como nós não termos uma natureza pecaminosa. Então nós já nascemos assim. E o Salmo 51, 5, diz o seguinte, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, tá? Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Então esta é a verdade bíblica. Todos nascem pecadores porque nascem com a natureza propensa ao mal e porque já nascem longe de Deus. E qual é o salário do pecado? Diz Romanos 6,23, né? É a morte. Então, todos são pecadores. Então, até mesmo as crianças precisam da graça de Jesus. Até mesmo elas precisam ser beneficiadas dos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Agora, a resposta à sua pergunta, nós temos parte dela. Eu não tenho como lhe dizer todos os casos. O que eu posso lhe dizer, com base em Mateus 19, 14 e 15, né, quando Cristo diz assim, deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, o que eu posso lhe dizer é que Cristo tem sim planos e sonhos eternos para as criancinhas. Agora, eu dizer para você como que vai se dar a salvação, por exemplo, de um feto que não nasceu, mas que Deus considera um ser vivo. A Bíblia não tem essa resposta. Ela não dá essa resposta para nós.
Ellen White, ela faz alguns comentários muito interessantes sobre isso, tá? Por exemplo, ela fala sem especificar idade e tudo mais, mas ela fala, por exemplo, comentando esse texto bíblico de Mateus 19, não é? Que fala que Cristo tem planos eternos para as crianças. Ellen White, por exemplo, fala de crianças que estarão nos céus sem os pais e que os anjos conduzirão essas crianças até a árvore da vida. Olha que bonito, né? Esses anjos vão criar essas crianças. Tá? Ela fala de crianças que não estarão no céu e os pais estarão, porque obviamente existe o livre-arbítrio. E há pais que não souberam direcionar também esses filhos a Deus. E haverá no céu crianças, ela também fala, protegidas pela fé dos pais. Ela cita como exemplo Êxodo, né, capítulo 12, que quando fala ali que entre ali 8, 9, 10, Êxodo fala daqueles primogênitos, né, que foram protegidos pela fé dos pais que pintaram os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Então ela cita esse exemplo, olha, assim como aquelas crianças foram protegidas pela fé dos seus pais, no céu também haverão crianças que serão protegidas por esta fé quando caírem as pragas do Apocalipse, por exemplo. Então ela menciona esses 3 grupos com base nesses textos bíblicos, mas não temos como definir, essa faixa etária vai fazer parte desse grupo e tal, porque isso é uma coisa muito subjetiva, né? Há crianças com 8 anos que podem tomar uma decisão bem forte de serem batizados, por exemplo, de aceitar a Cristo. E há outras que não vão ter maturidade para isso antes dos 10, dos 11, dos 12, dos 13. Então essa é uma realidade. Então é só Deus quem pode definir isso, é só Deus quem na eternidade vai poder dar a você e a mim uma resposta definitiva sobre esta importantíssima questão. Muito bom, professor, muito bom. A próxima pergunta aí, o Paulo César Costa perguntou o seguinte: eu gostaria, se possível, de uma explicação sobre os 2 ensinamentos de batismo na Bíblia. Eu presumo que os 2 ensinamentos de batismo na Bíblia que ele está falando aqui é um que era feito em nome de Jesus e outro que depois foi ensinado sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É isso, professor? São esses 2 ou existe outro aí que talvez eu não esteja falando aqui, comentando? Não, realmente a pergunta não ficou bem clara. Ele pode estar se referindo a batizar em nome da Trindade, ou batizar-se em nome de Jesus, ou ele pode estar se referindo ao batismo nas águas e ao batismo no Espírito Santo. Bom, então dá um apanhado geral aí, você tem aí 3 minutos, eu acho que dá para 2 minutos e meio, eu acho que dá para dar uma explicaçãozinha. Pelo menos deixar alguns textos bíblicos, né, porque a pergunta realmente não ficou clara para o Tito poder aí traduzir para nós, né? Então não é culpa do Tito, tá? A pergunta é que realmente ficou aí dúbia, né? Mas não, eu posso até escolher uma, mas não é essa a questão. Eu acho que vale a pena falar das duas. Vamos falar brevemente. Então, veja, primeiramente, por causa do nosso tempo, quando você lê Mateus 28:19, você vê claramente que o batismo que Cristo instituiu é em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no batismo de Cristo, em Mateus 3:16 e 17, as 3 pessoas da divindade estiveram presentes. Então, o batismo é em nome da Trindade, tá? Agora, quando se fala em Atos 2, 37, 38, em outros versos ali de Atos, do batismo em nome de Jesus, não é uma fórmula batismal. Jamais o apóstolo Pedro, por exemplo, ia mudar a fórmula batismal criada por Cristo. Ele não tem autoridade para isso, né? O que ele fala, quando ele fala em batizar em nome de Cristo, não é uma fórmula de batismo, é uma declaração de fé. Então, a pessoa que era batizada, ela tinha que ser batizada sobre a autoridade messiânica de Cristo. Esse é o propósito. Tá? Então, Atos não é uma nova fórmula batismal. É simplesmente uma confissão de fé em Cristo como Messias. E sobre o batismo nas águas no Espírito, né? O batismo nas águas é uma evidência pública de que o seu eu está morrendo para uma vida de pecado e está sendo ressuscitado para uma nova vida com Cristo. Esse simbolismo está em Romanos 6:4. Já o batismo com o Espírito Santo é um poder a mais que você recebe do Espírito Santo para a tua caminhada cristã, para a sua santificação, para a sua transformação e também para o exercício dos seus dons espirituais. No geral, esse batismo é acompanhado do batismo nas águas,
Mas há algumas exceções na Bíblia em que o batismo com o Espírito ocorreu antes do batismo nas águas, como por exemplo em Atos 10 e em Atos 19. Porém, essas exceções não são a regra. Ok, professor, ok. Com essa nós encerramos mais um programa, agradecendo a você. E na semana que vem a gente se encontra mais uma vez, se Deus quiser. É isso aí, Tito. Obrigado por apresentar as perguntas dos nossos amigos e amigas. Que Deus abençoe a você. E lembre-se que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, né? Sempre as suas questões estão na mira da verdade. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aí com a gente. Lembrando que os programas do Na Mira da Verdade você encontra bem no NT Play, tá bom? Forte abraço. Tchau.